Antes da gente entrar aqui nessa preparação sua, eu queria te fazer umas perguntas. Silvério, da onde veio a ideia de ir para o Everest? Olha, eu vou responder, mas antes eu vou comentar uma outra coisa. Quando eu decidi ir para o Everest, eu conversei com uma pessoa que é o Carlos Santalena, que é o brasileiro que mais chegou no cume do Everest. Eu queria conversar com ele para saber se era uma ideia possível para mim, né? Porque eu nunca tinha escalado nada antes. E ele fez essa pergunta para mim: por que você quer ir? E eu lembro que eu dei uma pipocada, assim, né? Eu comecei... Eu não tinha pensado direito naquilo. E aí ele falou assim para mim: olha, não tem problema, tá? Você não saber a resposta agora. Tem gente que só descobre o que foi fazer lá na volta, depois de já ter ido, né? Mas é uma pergunta que é importante, né? Você se fazer. E então, assim, olha, como é que surgiu a ideia do Everest? Eu tinha na minha cabeça o Everest como algo, assim, como algo que eu desejava fazer desde criança, como se fosse assim: eu quero ser piloto de Fórmula 1, astronauta. Aqueles sonhos de criança, um desses sonhos era escalar o Everest. E um outro desses sonhos era correr uma maratona. Bom, o que aconteceu? Quando eu estava com 40 e poucos anos, assim, eu comecei a correr, né? O médico falou: olha, você vai ficar hipertenso, né? Você vai ter que fazer atividade aeróbica. Eu levei a sério, comecei a correr, e eu fui melhorando até que eu corri uma maratona, né? Os 42 quilômetros, e deu tudo certinho. Quando eu terminei a maratona, fiquei assim, maravilhado, né? Consegui, né? E aí me veio a questão assim: qual outro daqueles sonhos de criança será que eu não posso realizar? E, putz, o Everest pipocou na minha cabeça. Foi meio que assim, né? Aí eu comecei a dar uma pesquisada. Aí meu pai teve um diagnóstico de um câncer de pulmão, né? E aí eu parei todos os planos. Aí eu fiquei, né, com a família durante 5 anos, até que ele faleceu. E quando ele faleceu, e foi em novembro, aí eu senti uma urgência de fazer alguma coisa, assim, sabe? Tipo, o que eu faço? Um ano sabático? Eu preciso fazer alguma coisa muito maluca para sei lá, me recompor depois de 5 anos, né? Daquela coisa de ficar indo em médico, acompanhando, né, todas as etapas, tal. Nesse momento aí o Everest surgiu como uma ideia assim muito urgente. Aí eu falei: eu já estava com 45 anos. Pensei: é agora ou nunca, porque quanto mais velho, mais difícil, né? Então, aí eu fui atrás das informações, fui falar com as pessoas certas. Embora que eu vi um senhorzinho lá de 82 anos. Tem. Não. Então, depois que eu comecei aí você vê que não é bem assim, né? Hoje eu defendo a ideia de que você tem que ir atrás dos seus sonhos, mesmo escalar o Everest, assim, independente da idade. A pessoa mais idosa foi com 82, o brasileiro mais idoso que foi lá foi com 60, né? E é uma questão de você se preparar, de você ter foco, ter tudo que precisa para subir, mas a idade não é o limitante. O limitante, boa. Mas eu achava que seria, então eu fui atrás nessa época. E aí, conversando, né, com as pessoas que já tinham subido, eu entendi que dava para ir. Então, aí a gente criou um plano e aí eu fui. Mas, assim, foi meio isso, né? Agora, o que eu realmente fui fazer lá, a cada hora eu acho que é uma coisa diferente, sabe? Porque a montanha, subir o Everest, ele é simbólico de várias maneiras, né? É uma atividade espiritual, é um desafio físico, mental. Então, o que eu estava buscando
Já me falaram até que o Everest é muito buscado, e eu acho que tem um pouco disso, para você mudar de fase na vida. Tipo, eu falar assim, não, tudo que eu fiz antes do Everest era uma outra pessoa. Tipo, um ritual de sacrifício e morte e renascimento, como se fosse isso, né? E eu acho que teve isso também, que está relacionado com essa história do meu pai, mas foi uma vontade de me reconstruir, algo assim, né? Então, eu acho que tem muitas respostas que eu poderia te dar, e todas elas eu acho que tem a ver, sabe? Legal.